Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidade em Debate, nesse dia 29 de julho de 2025, uma terça-feira, temperatura um tanto fria, até esperávamos um frio mais rigoroso neste final de dia. Eu serei o mediador do programa, José Cirne é o meu nome, eu sou integrante da Escola de Pais do Brasil. Apresento a nossa distinta bancada, Tiago Machado, presidente do Conselho Municipal de Turismo. Boa noite, Tiago. Boa noite aos telespectadores, boa noite a vocês e que tenhamos um bom debate essa noite. Senhor Clóvis Domingues, empresário, boa noite, senhor Clóvis. Boa noite, Cirne, obrigado pelo convite. Boa noite aos companheiros da mesa e boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Vamos interagir, vamos nos cobrar, tirar de nós um pouco mais e também, se nós estivermos errado, criticar, né? Faz parte do jogo. Seu Ayrton Quadros, presidente da UMAC. Boa noite, senhor nosso âncora, né? Boa noite aos colegas de bancada, boa noite você aí que é a nossa cereja do bolo, né? Esperamos fazer um programa compartilhado com vocês. Mete um dedo do lado de lá e o que não concordarem com nós, estamos aqui para ouvir aquilo que vocês concordam ou discordam. É democrático, né? Como é que estão as nossas associações comunitárias, senhor? Pois eu ontem ainda tive uma reunião porque eu estou atuando interinamente na UMAC, né? Porque ela, juridicamente, ela não está atualizada, né? Então agora até o fim do mês a gente vai procurar reatualizar. E a pergunta feita é sobre as associações. É muito difícil, viu, meu âncora e quem nos ouve e meus colegas aqui. Porque as pessoas, não vou generalizar, começam já há tempo a delegar aquilo que é de direito de cada associação, de cada reduto, de cada bairro. Não se delega aquilo que é nosso para terceiros, porque é onde as nossas associações estão em decadência, na maioria. Sim. Infelizmente, né, a gente agora até o fim do mês quer ver se dá um up para mostrar de novo, que a gente várias vezes já comentou, já buscou, que as associações de bairros elas têm um poder inimaginável dentro da sociedade como um todo, né? No coletivo. E eu dou o meu exemplo. Eu iniciei a minha atividade profissional em Lajado e presenciei ali na metade dos anos 80 e a metade inicial dos anos 90 a força das associações de bairros. Exatamente. Elas eram muito integradas e muito efetivas na comunidade. Exatamente. É o que nós temos a ver. Conseguiam penetrar no poder muito público. articulados. Dia 16, agora o MAC está fazendo de 36, 86, acho que é 30, 86, 96, 2006. 40 anos. 40 anos de atividade da União Montenegrina de Associações. Que pena que muitas associações não querem se valorizar aquilo que o poder que tem. Olha, as associações, a UMAC, já estou encerrando, né? Ela tem como indicar representante em todos os conselhos municipais, gente. 1, 2, 3, 4, 5 representantes em cada conselho. Então, gente, vamos fazer valer aquela autoridade que nós temos. Seu Sérgio Fir, consultor, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo e desejando a todos nós aí um bom debate. Temos assuntos bem importantes hoje e a participação de vocês é fundamental, né? Nós vamos falar de tópicos e temas aqui que diz respeito a cada um que está nos assistindo. Então, se o que nós comentarmos aqui também está acontecendo no seu bairro, na sua rua, por favor, manifestem-se. A gente precisa criar vida em toda essa discussão. Então, ratificando as palavras do colega, participem, comentem, discordem, concordem, enfim. E aquelas pessoas que comentam no Facebook concorrem ao final no sorteio de um combo do Ferrari com 2 hambúrgueres, que é feito pelo algoritmo do próprio Facebook.
A nossa enquete do dia. A Câmara criou uma força-tarefa para procurar carros abandonados nas ruas da cidade. Aliás, já há um tempo atrás já aconteceu isso. Você já viu um carro abandonado pelas ruas da cidade? Letra A, sim. Letra B, não. Letra C, meu vizinho já viu. Esse será um dos temas também que a bancada irá debater hoje à noite. Nós também debateremos a questão da outorga de poços e represas de estocagem de água, a questão está sempre palpitante, a questão da ação agora da Corsã nos poços artesianos, né? Também debateremos a questão da luz trifásica no interior, objetivando potencializar as atividades dos produtores rurais. Debateremos sobre o sucesso da festa da bergamota montenegrina ocorrida na localidade de Campo do Meio no último final de semana. Foi a 17ª edição, uma amostra que constou com a participação de 189 produtores. Também debateremos o tema da própria enquete, que é sobre a força-tarefa dos carros abandonados. E por último, a Prefeitura está fazendo galerias em pontes da cidade para melhorar a segurança. Então também será ponto do nosso debate desta noite. Então, apresentada a bancada, nós iniciaremos o primeiro ponto do nosso debate. Já temos várias pessoas comentando o programa. Estão conosco Márcio Kunz, está conosco a professora Janete Lencina, que inclusive tem um programa conosco na TV Mon nas quartas-feiras, na área da educação. A Marlene Machado também está conosco. A Janete Lencina deseja sucesso aqui à bancada, é a minha pessoa. A Signe Maria Hetzel também está assistindo o programa. Léo Melo, Márcio Kunz, Zeca Cardoso. Então, apresentada a bancada, vamos ao primeiro assunto, que é a questão da auto-outorga de poços e represas de estocagem de água. A pergunta que se faz à bancada é: essa auto-outorga seria já uma espécie de uma privatização das águas subterrâneas e de superfície para a Corsã explorar essa atividade com exclusividade? Destacando a bancada aqui que nós temos uma lei federal de 1997, a Lei 9.433, que dispõe sobre a outorga de águas e poços artesianos. Inclusive, conceitua a outorga um instrumento que permite ao poder público conceder o direito de uso hídrico, incluindo águas subterrâneas de poços artesianos a pessoas físicas ou jurídicas. E no artigo 49 desta lei, constitui infração das normas de utilização do recurso hídrico, superficiais ou subterrâneos, inciso 5º, perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização, que é um tema que tem sido debatido seguidamente aqui nas nossas bancadas. Então, de imediato, eu passo a palavra ao senhor Clóvis para que faça as suas considerações sobre o tema. Como se sabe, né, a água é de uma estatal, a estatal gaúcha, que é a Corsã, é ela que gere a água. E também tem a condição de proibir que se faça poços artesianos. Poços artesianos na região urbana da cidade, ele é impraticável, ele não é possível de se realizar, porque geralmente ele é contaminado pelo próprio lençol freático, né, que tem contaminações, porque nós não temos rede de esgoto cloacal. Então ela só pluvial, e a pluvial se ramifica e contamina geralmente todo o tecido, o lençol freático. E se sabe que, então, por esse motivo, é que há muitas vezes uma contrariedade, né, de ter alguém gerindo isso aí e sendo uma própria empresa que tem uma concessão também do município e do estado. Mas eles têm essa condição
E é importante porque, se não fosse assim, muita gente iria ter... Pena que eu não trouxe junto, agora que eu fui ver a pauta que nós teríamos, quando tu citaste, eu recebi a conta da água, e a conta da água de agora, desse primeiro mês em todos os meses, que vem discriminado o que está pagando de água e o que está pagando de serviço, de outros. Uma conta de água de R$80 vira R$800 de outros. R$80 de consumo, água, num prédio. Mas porque tem 12 portas aquele prédio, cada porta é R$60, eles cobram R$68, R$69. Então dá um valor astronômico. Então não tem consumo. O consumo é mínimo, mas o que vem onerar o cidadão é a questão do... E eu gostaria de saber como é que funciona os hotéis, coisas assim, né, que tem 40 apartamentos, 40 quartos, apartamentos. Como é que funciona? Se eles também cobram também individualmente ou cobram do conjunto, só o consumo. Então é importante saber. A questão de proibir, eu acho que é correto, né? E eles terem esse poder de liberar ou não, e de controlar, eu acho correto, melhor porque eles vendem água. Em segundo lugar, pela saúde pública, né? Que é uma questão muito importante, que se tu fores usar poço artesiano, no interior nosso nós continuamos, alguns lugares ainda, mas a maioria já tem água já de poço artesiano, mas aí dentro de uma outra qualidade, né? Que lá não tem o entorno, nada de que venha contaminá-lo, e também com tratamento permanente e tudo. É mais ou menos só isso. Eu não sei se é mais ou menos isso que era a questão, ou a questão era mais ampla, mas no decorrer dos outros falaram, claro. Pode-se de repente replicar alguma coisa. Seu Sérgio, suas considerações. Eu já tenho explanado ou colocado em outros debates, né, a minha indignação com a Corsan a partir do momento em que foi privatizada ou foi feita essa concessão para uma empresa privada, que é a EGEA, né? A EGEA é uma empresa que está agindo não só no estado, mas em muitos estados, em vários estados do país, e eles estão, segundo o que eu pesquisei, estão agindo de forma semelhante em todos os lugares. Então, a primeira coisa que acontece, que aconteceu comigo direto, então eu não estou falando porque eu ouvi falar, mas comigo direto, assim, cobranças indevidas, a primeira coisa. Então, eu tenho recebido a minha conta, que era antes na casa dos 40, 50 reais, agora eu estou sempre viajando na casa dos 300 reais. E em alguns meses eu recebi conta duplicada por conta de um período da enchente, que a gente ficou sem água e sem cobrança, né? E aí eles começaram a cobrar de uma forma absurda. Então teve mês que eu paguei mais de R$1.000, né? Por conta de coisas. Então isso está acontecendo com muita gente. E a gente tem visto nas reportagens também que em alguns lugares eles estão cobrando, mesmo sem ter passado por problema de enchente, o que seja, em que as contas aumentaram em mais de 700%. 700%. E a minha conta começou agora a contar o dobro do consumo que eu tinha em média antes, e eu controlava todo mês quantos metros cúbicos eu consumi, né? Agora ele está contando, depois que trocaram o relógio para um relógio novo, e esse relógio novo ele conta o dobro, com certeza, né? A reclamação é sempre, quando tu vai na Corsan, diz, não é possível, isso aqui é uma coisa absurda, mostra o meu histórico todo, é sempre uma mesma metragem, de repente com a troca do relógio. E eu já, encasquetado com isso, vou lá e fico controlando o relógio e vejo que mesmo sem entrar água na casa, ele continua girando. Ele continua girando. Que é uma maneira de fazer um teste. É contar. Então eu fui na Corsan, vamos fazer uma aferição desse instrumento. Nós fazemos. Não, eu não quero fazer com vocês, porque vai dar um resultado... eu quero fazer independente. Não. A gente não, tem que fazer conosco e custa R$800, né, para fazer a aferição. Então, assim, a gente fica amarrado com esses caras, o máximo que eles dizem vamos parcelar, né, essa dívida. E aí vem essa questão agora, que é o assédio que eles estão fazendo com uma fiscalização deles,
Eles contrataram uma empresa para entrar a casa dentro e olhar. Eles estão assediando essas residências, ameaçando essas pessoas que têm poços artesianos. Então, o assédio é tremendo e as pessoas estão apavoradas porque vai ser lacrado o posto, eles vão ter que fazer uma papelada absurda que ninguém sabe, porque precisa de geólogo, precisa um monte de coisa. Então, o pessoal está assustado e mesmo assim eles estão com poços artesianos num lugar onde normalmente falta água, que abastece com água para a vizinhança, pelo menos para beber, coisa que a Corsan não está fornecendo muitas vezes. E quando fornece, no meu caso é assim, que falta água, não vem, e quando ela vem com um esgoto junto, literalmente. Na minha caixa d'água eu já tive que limpar várias vezes, e mesmo assim a minha roupa está sempre fedendo a esgoto, eu saio do banho fedendo a esgoto, aquela água está sempre... Bom, aí vem essa questão... Certamente, né, seu Sérgio, a sua fala representa muita gente, por isso que eu estou O falando aqui de uma vereador maneira... Percival tem reiteradas vezes manifestado na Câmara de Vereadores, na tribuna, que ele é um dos lesados mensalmente, uma narrativa muito semelhante à sua. Eu tenho, já brinquei em outros debates aqui, que assim, o meu perrengue é mensal. Todos os meses já chegaram ao ponto deles pegarem um relógio, desinstalarem o relógio, colocarem na escada, fotografarem o relógio fora da escada, reinstalarem de volta e depois me cobrarem taxa de desinstalação, taxa de retirada sem autorização, multa e mais a taxa de reinstalação, coisa que eles próprios fizeram, tanto é que eles fotografaram. Então, assim, são atitudes criminosas na minha... E agora eles estão encaminhando para aprovação no governo um projeto de lei que é auto-outorga de poços artesianos. Para eles mesmos. Para eles próprios. Então eles podem fazer os poços, mas eles não querem que os demais tenham. Significa que eles querem ficar com como é que se diz? A hegemonia disso, eles querem ficar com o monopólio disso. Então é por isso que eu acho que realmente é uma forma de privatização do lençol freático. E estamos diante de uma necessidade básica. Então, aí vem essa outra coisa também que é das águas de superfície. Então também tem um projeto de lei para auto-outorga, ou seja, eu faço uma declaração e digo, estou dentro das normas, né? Ambiente, o diabo, e para fazer açudes e represas. Significa que quando o rio está com nível alto, eles vão encher seus açudes e suas represas, né? E depois, quando o rio estiver muito baixo na estiagem, que a gente sabe como é que funciona, a nossa água do rio, né, Cafundó? A nossa água do rio fica virada em coliformes fecais, né? Porque tem pouco volume de água, mas a quantidade de esgoto é a mesma, então fica super... E eles têm dificuldade de tratar. Porque eles estão lá economizando insumos, estão economizando técnicos, estão economizando um monte de coisa. Então a gente se ferra, fica com água podre, e eles então estão providenciando esses açudes e represas de forma auto-outorgada. Para encerrar, eu sei que me estendi, mas é assim, na real, quando a gente privatizou isso para essa empresa, nós criamos um monstro. Esse é o ponto. E agora eles têm um faturamento absurdo, que é mais de 1 bilhão por mês, porque só aqui onde eles estão atuando tem 7 milhões de consumidores. Se fizer a conta com 300 pila de cada conta, já tem aí 3 vezes 7, já tem 2 bilhões e 100 por mês de faturamento. Então, assim, nós criamos esse monstro e essa criatura agora está se voltando contra o criador. Então, o governador Eduardo Leite, que na campanha prometeu que não privatizaria a CE, no entanto, logo na sequência ele fez isso. E agora nós estamos com essa batata quente na mão. E eles estão querendo agora entregar os demais 200 municípios que não são sob a gestão da Corsan, querem privatizar isso também. Então, assim, eu fui num município que não era da Corsan, há um mês atrás, mais ou menos, e perguntei, escuta, tua conta de água, como é que está?
Tranquilo, 40, 50 reais o mês. Quem é que explora? O município? No município. Mas isso é o correto, né? Então. Mas quem é que entregou? O próprio Percival primeiro. O Percival foi Então, o primeiro a entregar. agora sim, independente o do- Zanata ratificou depois, concordando e dando mais 20 Então, independente de, eu já disse quem privatizou aqui, sei que no município também o próprio Zanata, quando foi renovar o contrato, que nem tinha vencido, ele já assinou para 1900 ou 2045, sei lá quando, né? E parece que não deu muito certo porque foram poucos prefeitos que concordaram. Esses caras não vão se reeleger mais. Mas teve gente que não concordou, né? E Teve gente que não concordou. Outros municípios ali não aceitaram. Mas dos 300, 70 assinaram. Prefeitos, 70 assinaram. Livramento continua também estatal. Eu nem sei se é Corsã, é município. No né? município. Então, é uma necessidade básica. Assim como a terra é uma necessidade básica, a água é uma necessidade básica, o ar e a luz do sol. Então, assim, as terras já estão, de alguma forma, privadas, ok, é uma outra discussão. Mas privatizar a água, em todos os lugares do mundo onde se privatizou água, eles voltaram correndo para a estatização. Isso já aconteceu na Europa, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, em outros lugares. Eles voltaram porque o griteiro foi tão grande, porque essas empresas têm só um objetivo. Eu sei que eu estou me estendendo, mas eu acho que é importante porque todos precisam entender isso. Eles só têm um objetivo, que é lucro. E quando era a Corsã estatal, o objetivo não era lucro. O objetivo era atendimento e autossustentação, né? Eles tinham que ser social também, junto. Então, e tinha que fazer um atendimento. Então, eles não vão estender redes para diante quando tem 1 ou 2 consumidores só. Eles precisam que seja rentável. E aí nós estamos... O chamado custo-benefício. Exatamente. Então, se o retorno não for rápido, eles não vão fazer. Mas o benefício que é econômico, não é social. Então, eu acho que é uma grande ação de realmente concordo E não com... é o objeto da nosso debate, e ainda não entramos na questão do saneamento, né? Pois então... Que também não vão fazer porque não tem economia suficiente aqui no centro para pegar e dar sustentação. Então, eu acho assim, que como é uma concessão, a primeira coisa que a gente deveria fazer como poder público é fazer uma auditoria dentro. Tem que entrar lá na contabilidade deles e ver o que está acontecendo. Primeira coisa. Como que de repente a gente partiu de um patamar de faturamento de 10 e passamos para 30? Porque não houve um aumento de consumo de água desta forma. Não, é privatizado, né? Então, eles vão comer. E aí a segunda população. coisa que a gente tem que fazer é romper a concessão. Não importa, eles não estão cumprindo a lei. Eles prometeram, inclusive, fazer rede de esgoto para obter a concessão. E eles nem começaram. E já nem vão começar. Não tem nem projeto. Então, desculpe. Seu Ayrton Quadros. O colega Filho já colocou bem e muito bem colocado. Né? Nós já estamos replicando esse debate sobre as ações da EGEA, né? Baseado nessa Corsã, lei né? da Corsã, né? EGEA, né? Baseado nessa lei federal, o Sérgio e colegas de bancada, não teria como a gente aguçar pelo Ministério Público, pelo MP, que a agência reguladora do Estado Federal intervisse nisso aí, fazer eu digo não uma faxina, mas botar público o quanto é que eles, dentro do contrato, que eles têm que cumprir. É difícil isso? Eu não sei. Tu falou das águas, das reservas externas, né? Eles estão aqui em Viamão, ou coisa assim, eles estão querendo outorgar, né? Aquela água, toda aquela reserva como se chama, das lagoas ali, da Corsã. Exato. Outorga, né? E o pessoal fica chiando, mas não tem um apoio coletivamente ou juridicamente para chegar para a gente. Vocês têm que ir até essa esquina, para lá não. Porque nós precisamos que isso amanhã esteja ali disposto para que a gente possa usar.
E sem pagar, porque a água é um direito universal, gente. Né? E eles têm uma proposta de fazer, todo dia, eu até faço parte de um grupo da Corsã Montenegro, né? Me colocaram lá. Todo dia vem notícias da instalação da rede cloacal. Aonde será? Aonde será o reservatório que irá trabalhar esse resíduo, né? E quanto de custo mais vem para cima de nós consumidores de contribuintes? 70% do valor da conta da água. Se já estão nos assaltando, tu Se imagina... paga 100, vai pagar 170. Já estão nos assaltando, essa é a palavra. Então tu imagina quando, e é necessário, é um mal, um bem necessário, a rede cloacal dentro do município de Montenegro. Mas aí a maioria não tem, sabe? A Montenegro não tem, Caí não tem, Feliz não tem, toda a Serra não tem, então não vai ter aqui também. Nós temos, infelizmente, né, os bolsões dentro de Montenegro, que uma grande parcela vive de Bolsa Família e de ajuda do governo, como é que vai pagar o custo do uso da água mais o custo do esgoto da rede. É só ir, eu como tenho frequentado o escritório, tenho frequentado todos os meses o escritório lá do Corsã, é sempre fila para atendimento. E eu pergunto para as pessoas por que elas estão lá e tal, todas é cobrança absurda. E a única resposta que eles ouvem, porque eles substituíram inclusive os atendentes lá, agora tem umas meninas novas lá, a única coisa que elas dizem, olha, tem que pagar, o máximo que a gente pode fazer é parcelar. Nós vamos lá verificar se tem vazamento. Tem vazamento, não é da minha rede. Tiago Machado. Eu acho que não colocaram fiquei mais à vontade, vocês estão vendo essa situação, mas é que nem foi colocado. Então a água é a questão de vida, é um direito, é uma necessidade. Como colocar essa questão da contaminação, então a pessoa também tem que ter essa noção de que se ela fizer esse poço, ela também vai ter água contaminada, água que não vai estar então em uso, assim, não vai ser correta. E esses gastos realmente que o pessoal vem reclamando agora, que estão cobrando ar, né, passagem de ar, está quase uma passagem de ar por esse gasto, então. Então é uma coisa que a gente veio falando muito, desde a privatização da Corsã, que já foi um debate grande, né, quando era Corsã. Então é um caminhar assim, bem grande nessa questão. Lá para o nosso interior a gente tem associações também que fazem a questão da água também, então é um pouquinho diferente, né? Mas é isso. Certo. Muito obrigado. Então, acho que o debate foi bem esclarecedor, gostei muito das posições de cada um dos senhores, né? Nós passaremos a um segundo ponto, que é um assunto que eu também já assisti alguns dias atrás aqui nesta bancada, é uma proposta aí da vereadora Josi Paz, foi uma das que teve essa iniciativa de trazer esse assunto à baila, que é a questão da luz trifásica nas propriedades rurais, né? A deficiência de energia com a necessidade para operar máquinas e outras questões várias, né? Que potencializa a própria atividade rural. Então eu gostaria de escutar a opinião da nossa bancada, a participação dos nossos telespectadores, sobre como é que eles percebem, se está avançando alguma coisa, esse debate é um debate mais recente. Vou começar aqui pelo seu Sérgio. Como a própria Josi disse num debate que eu estava participando aqui, é uma reivindicação que já tem 20 anos. Rede trifásica em alguns distritos de Montenegro, né? E o pessoal não instala isso. É a mesma conversa da Corsã. É uma empresa privada, a RGE. Os donos estão no exterior, agora ouvi falar que inclusive são chineses os proprietários da RGE hoje, que eles estão arrematando todos. E aí esse pessoal vai fazer uma instalação lá para quantos usuários? Eles vão fazer as contas. Precisa transformador, precisa postes, etc, etc. Então, se não dá viabilidade econômica, só o órgão público pode fazer coisas que não têm viabilidade econômica de curto prazo. Quer dizer, para renovar, para recuperar o investimento em 20 anos, o Estado faz, mas uma privada não faz. Tem que dar um retorno no máximo 3 anos. Eu trabalhei em indústria durante muito tempo, sempre assim, reivindicando investimentos para a empresa e tal, e a matriz dizia não,
payback, né, que a gente chama de retorno sobre o investimento, mais do que 3 anos não vão fazer. Fim. Agora, no interior, tem uma coisa que é importante a gente falar, bem rapidinho eu vou dizer. A gente acredita que as pessoas precisam de uma rede trifásica porque eles já se desenvolveram e agora precisam de uma rede trifásica para ir mais adiante. E na verdade é o contrário. A gente precisa ir com a energia antes, para depois eles começarem a se desenvolver tendo energia. É como a instalação de uma indústria. A indústria, quando escolhe o nosso estado aqui para se instalar, a primeira coisa que eles olham é: tem energia disponível? Se não tem, eles não vêm. Eles olham, não vou lá para depois ficar um pisca-pisca, não vai. Então, assim, isso é objeto da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Desenvolvimento Rural tem que entender o que é as necessidades das pessoas. O que a Secretaria está fazendo? Né? Tem que ser iniciativa da Josi para buscar, que é uma vereadora. Isso tinha que ser a própria prefeitura com a sua Secretaria de Desenvolvimento Rural. O pessoal não precisa de estradas, o pessoal precisa de energia, o pessoal precisa de água, o pessoal precisa de escola, ensino. Pô, nós temos uma fruticultura enorme e não temos um curso de fruticultura ou de agricultura, nada. Esse pessoal vai evoluir como? Aí eles vão embora, né? Por isso que está acontecendo o esvaziamento do interior, né? Então os pais, os avós lá, e os mais novos, não vou passar por esse perrengue. Talvez uma instituição tecnicamente na área da citricultura, a Emater, que ainda dá um apoio, né? Os quadros da Emater eu não sei como é que estão. Não, também estão estrangulados. Estão bem reduzidos. Então, o que a Júlia está propondo é o quê? Contratar um técnico que vai fazer as avaliações das demandas para depois montar um projeto e apresentar isso para a RGE. Só técnico podia estar na secretaria? Na verdade, assim, a CE, no passado, ela fazia essas avaliações. Não precisava contratar técnico para isso. Entendeu? E era diretrizes, nós vamos levar a rede para tal. Pô, nós fizemos no governo federal, que foi feito agora recente, né? Eu acho que era a Dilma que estava comandando a história. Fizemos o Luz para Todos. Não teve estudo antes para dizer assim, quanto vai demandar. Não, eles tinham que ter energia para poder botar geladeira, botar fogão, botar máquina de lavar, um motorzinho para tocar água, um motorzinho para tocar uma maquininha. Quer dizer, não é estudo anterior para ver se dá ou não dá viabilidade. Pelo amor de Deus. Desculpe, falei demais de novo. Seu Bahia. Dentro dos princípios que o senhor colocou, eu vejo que a falha maior é da nossa administração municipal. Porque se o colono estiver bem colocado, né, para ele poder estocar o produto quando que ele quer gerar um pouco mais de recurso, o município tem um retorno disso aí. Vai ter um retorno disso aí, porque aqui o colono vai gastar, ele vai ter como estocar o material até que chegue o dia. Bom, a empresa lá comprou 10 toneladas de bergamota, laranja, mas eu só posso pegar daqui a 15 dias, 10 dias. Ele vai lá, põe ela, bota lá dentro do refrigerador, né? E quando chegar os 10 dias, ele entrega o produto na íntegra para o comprador. E aí, esse dinheiro que entrou para o colono, ele vai reverter dentro do município de Montenegro. Então, a falha maior, ao meu ver, né, é a administração do município de Montenegro. Porque se a vereadora está propondo aquilo ali, não precisa fazer um lá no Maratá, outro em Broxia, outro lá em Tupandi. Não dá para todos, façam um regional, 2 ou 5 regional, e ali formem uma associação de microempreendedores de agricultores familiares, e ali eles vão armazenar. Por exemplo, eu vou apanhar um alface que amanhã está dizendo que vai gear, eu vou apanhar hoje. Ele tem como estocar e amanhã vender ela dentro da íntegra. Então, assim, a falha maior disso tudo, parabéns para a vereadora, né?
é do município de Montenegro, que não, parece que não enxerga que esse lucro lá do agricultor familiar vai reverter dentro do município de Montenegro, dentro do próprio município. Não vou dizer que todo, né? Mas ele vendeu, ele vai comprar aqui. Então, infelizmente, a culpa maior, sei o que, o desleite maior, é da administração. Ponto. Então, antes de passar a palavra aos dois debatedores sobre esse mesmo tema, vamos dar voz aqui aos nossos telespectadores. Márcio Kunz, sobre a enquete, e o tema também será debatido pela bancada, sobre os carros abandonados em via pública, comenta que o bairro Ferroviário tem bastante carros nessa situação. Cláudio Long está conosco, Alcindo Duarte, o nosso colega, meu particular amigo, meu colega João Batista Hofmeister está conosco, nos dando boa noite. O João Batista costuma fazer as quartas-feiras, né? Amanhã estará provavelmente aqui no programa. Um grande abraço ao João Batista Hofmeister. Cláudio Long está conosco, a Signe Maria Hetzel também está conosco, e na pesquisa lá na nossa consulta de hoje, né? Ela vota na letra A. A Câmara criou uma força-tarefa para procurar carros abandonados nas ruas da cidade. Você já viu algum carro abandonado? Então a Signe aqui nos diz que sim. Roseli Vargas, Rose Barros estão conosco. A professora Ieda Freitas também está conosco. João Batista Francisco também nos dá boa noite. Crislane Coque, o Márcio Kunz, provavelmente sobre essa questão da água aí, né? Diz que é muita roubalheira. Sim. É uma palavra forte, mas não deixa de ser bem isso, né? Porque tem que pagar e parcelar. É uma piada, né? Imagina para tomar essa água da Corsã. Então ele ainda faz a questão da qualidade da água. É uma questão até de saúde pública, né? Leonir Ávila, Jana Souza, Jaque Miller nos dão boa noite. Márcio Kunz complementa: lucro, só isso. Marlene Machado, eles só querem encher o bolso com essa água contaminada. Jasmine da Silva, boa noite, bancada abençoada, tenham todos uma boa noite, um bom programa. Vamos ver que ela complementa um texto um pouco maior. Excelente noite para todas. Elizabeth Pereira, professora Beth, que é a Betinha, né, do nosso CEPERS, nos dá boa noite. Angelita Martins, Leonir Ávila entende que a rede trifásica para o interior é muito bem-vinda, com certeza. Então, de imediato, passo a palavra ao Tiago sobre essa questão da iluminação trifásica, da luz trifásica nas propriedades rurais, né? Ele que é uma pessoa que também tem a questão do turismo aí, né? Isso aí. Então a gente vê, como foi comentado também, a parte de evolução. Então, no nosso espaço rural, ela também passou por modificações. Então hoje uma ordenha, quem tem produção de leite e tudo mais, é tudo automatizado, é tudo por rede elétrica. Então não é só a estocagem, mas também o processo do meio rural, ele necessita hoje de máquinas e utensílios que vão necessitar de mais energia. Então, por isso que o projeto ele é fundamental que se tenha esse olhar, porque as regiões produtoras, elas estão cada vez mais necessitando, e a gente vê isso, quedas de luz, tudo mais. Então, essa necessidade ela é urgente. Então, a gente precisa pensar esse novo espaço rural e pensar nas necessidades. Então, não é só a estrada a gente falou semana passada, acho que foi a questão das vias de acesso, mas também, então, agora garantir também a energia para as produções, seja de leite, seja os citros, que nem se falou ali também, os paquim, enfim, toda a produção ali que envolve isso. Então, é fundamental a gente ter essa luz ali trifásica. Então, a gente vê como... Obrigado, Thiago. Seu Clóvis, fechando o tema. Realmente, a questão da trifásica no interior já vem há anos. E há alguns anos para cá também está tendo alguns avanços, mas também a gente sabe que o interior cresceu muito. Hoje tem muitos aviários, né, que dependem de luz mais forte, né, trifásica, como moedores, etc. A agroindústria no interior também é forte, mas a Corsã também, Corsã não, o Estado levou água ao interior. Por exemplo, o meu lugar ali, Cafundó, tem água encanada. E tem poço artesiano lá, com tratamento e tudo, com um certo cuidado, certo? Não, total cuidado. E eles precisavam de luz trifásica para movimentar a bomba que faz o push da água
do subsolo. E aí eles levavam a trifase para o interior. Então, isso aí, inclusive o Paulo do gerenciando uma época a nível de estado, essa questão, onde ele levou para São José do Sul, levou ali para Cafundó, diversos lugares aí, do interior nosso aí, foram contemplados com esse maquinário do estado que vai no local e faz o poço artesiano e leva a luz trifase. Essa luz trifase que é levada para ali, também pode ser usada por toda a comunidade. Todos os que passou a trifásica, então é importante também que se fomente mais redes de água, e é uma água barata. É R$30, por exemplo, consumo normal, é R$30 o valor do consumo. Tem uma redezinha de água que vai lá, uma água boa, água potável. Então, é importante isso aí. E leva a trifásica lá para o interior, porque, como tu disseste antes, a infinidade de tu alencasse aí estrada, a questão de luz, energia, e nós também temos a questão da internet, para fixar o homem no campo, para fixar o jovem no campo. Os filhos não querem mais ficar no campo, mesmo tendo algumas condições, mas nós temos ainda uma questão que o município tem que avançar, que é a questão do transporte no interior. Portão, para citar um exemplo, tem um município grande também, que dá a impressão que não tem, mas tem um interior grande, a direção a 386. E ele de Capela de Santana, Elisa, né? Exatamente. E eles têm ali todo o transporte da cidade do interior gratuito para o cidadão. Aí acontece que muitas vezes uma mulher está lá fora, lá está triste e tudo, ela pode vir à cidade, pega o ônibus de manhã, vem, gratuito, tio. E boas estradas. Então, tem que avançar. Isso é coisa do município. Os ônibus são da prefeitura. Não sei se os ônibus são da prefeitura ou o município paga para terceirizar. Como paga para o transporte escolar, paga também para o... Eu estou falando em tese, eu não sei. Sim. Não deve ser do município, com certeza não é do município. Mas ali, então a gente vê que tem municípios que avançam na questão social e fixam o homem na terra. As mulheres, os filhos podem vir para estudar na cidade, tudo. Tem que ter essa interligação para liberar os pais, né, a família, para poder trabalhar lá no interior, que é uma grande coisa, né, está envolvido, e da renda, da qualidade de vida, mas tem que participar o município da trifásica no interior, é fundamental. Eu não sei como é que estão os outros distritos. Ali no Campo do Meio, ali tem trifásica, tem muitos aviários, Cafundó também tem aviários, tem diversos, tem Paquim, então tem alguns interesses ali que são contemplados. Acho que a Costa da Serra também tem água também, né? Tem água, né? Também é a mesma coisa, também tem o poço e também ainda foi levado trifásica. Aí tem que ser o Muda-Boi, aquela região mais distante, né? que não tem, né? A trifásica, e para desenvolver o interior, para desenvolver o comércio deles, eles podem começar a trabalhar com agroindústria, mas tem que ter energia, tem que ter a trifásica, que é a que movimenta motores mais fortes. Muito obrigado. Só complementando, posso? Sim. A questão de Montenegro, a questão de ônibus ali de transporte, o pessoal estava até reclamando que não tem nem paradas de ônibus, então a prefeitura não consegue nem colocar paradas de ônibus no interior. Então, nem na cidade também, tio. Temos aí o pessoal na chuva aqui na João Pessoa. Esse é um assunto que me inquieta. Isso, então a gente não consegue nem montar uma parada de ônibus que as pessoas não se molhem enquanto esperam ali no transporte. Então Tem dignidade. Isso é. Do Espírito Santo está conosco aqui de Vila Velha. Ó. Temos o meu irmão lá, o Edson Luiz Cirne da Silva, nos deseja um forte abraço e está lá na capital do Espírito Santo. Ele reside lá. O Birajara Azevedo nos dá boa noite. Júlia Catielli também nos faz uma saudação. Jean Gutti, que já esteve nesta bancada várias vezes. A comunidade rural precisa. A localidade de Lajeadim, 20 produtores com infraestrutura para câmaras frias. E o município aí deixa de arrecadar, segundo o Jean Gutti, que é um fato bastante relevante, né? O Érico Velten também está conosco.
Alô, A vereador. professora Carmen Pafiadacha, que esteve várias noites aqui na bancada e algumas outras várias apresentando o programa, né? Também está conosco. Um abraço, professora. Então, nós vamos de imediato ao nosso intervalo e logo após o intervalo nós retomamos com a questão da festa da bergamota montenegrina na localidade de Campo do Meio. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Então, estamos retomando o segundo bloco do programa Cidade em Debate desta noite. Eu tenho a presença aqui do Tiago Machado, presidente do Conselho Municipal de Turismo, do seu Clóvis Domingues, empresário, do senhor Ayrton Quadros, presidente da UMAC, e do senhor Sérgio Fir, consultor. E eu, como mediador, José Cirne, integrante da Escola de Pais do Brasil. Vamos então ao nosso terceiro ponto de debate desta noite. Nós sabemos que São Sebastião do Caí tem a tradicional festa da bergamota. Se eu não me engano, é a cada 2 anos, né? Parece, não tem. Não sei Mas se é um evento de vários dias
E Montenegro tem toda uma tradição aí na bergamota, tem até a bergamota montenegrina, tem uma produção de citros bastante destacada. E hoje a nossa principal festa envolvendo a citricultura é na localidade de Campo do Meio. E no último final de semana nós tivemos a 17ª edição, o que revela toda uma tradição já daquela comunidade. A amostra de frutas constou com a participação de 189 produtores da região. Eu gostaria de começar pelo Tiago, desta feita. Isso aí, nós sabemos que a nossa região aqui é um exemplo de vale da citricultura. O nosso folder, inclusive, ele está em destaque em vários momentos, porque é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Se a gente pensar em Bento Gonçalves, se a gente pensar em Serra Gaúcha, a gente vai pensar em uva, em vinho. Se a gente for para Gramado, a gente vai pensar em outros tipos de turismo. Então, a nossa identidade, a nossa força é realmente a parte dos citros, da bergamota, da laranja. Então, é muito importante reforçar esse atrativo que a gente tem. E aos parabéns para a associação, porque na verdade foi a associação lá que promoveu, que organizou, teve apoio da prefeitura. E foi um dia de uma festa muito grande, assim, bem Foi legal. um domingo de muita chuva, né? E foi bastante chuva, mas o povo que estava lá era lotado. Olha, uma festa assim, ó, enorme de pessoas, não tinha mais aonde caber mais pessoas lá, porque não teve ingresso, foi gratuita a entrada, então também teve isso. As bandas também eram muito boas, teve almoço ao meio-dia, então a programação estava muito legal mesmo. Mas partindo para a parte mais turística, assim, se a gente for pensar na parte turística da bergamota, se a gente quer realmente ter essa identidade como a região da produção da bergamota, a nossa região unir todas as cidades, como foi citado aqui. Então, a gente já sabe que o São Sebastião do Caí faz a cada 2 anos, então no ano que não tem no Caí, por que não fazer aqui em Montenegro? Tá? Então, outras cidades também fazem sua festa, a Harmonia também teve esse final de semana, teve a festa da bergamota, então também teve essa parte. Se a gente pensar em São José do Sul, também fez caminhadas, fizeram um projeto. Então, unir todos esses projetos e ter uma identidade. Para o turista que é de fora, ele não vai ver muito assim, se é Montenegro, se é São Sebastião do Caí, ele vai ver só a região da bergamota. Então, muitas vezes a gente não vê se é Bento Gonçalves, se é outra cidade próxima lá, a gente fica com uma identidade. Então, se tiver uma cidade polo, vamos dizer assim, uma cidade de identidade, tu vai criar essa relação, não, vamos para Montenegro, mas às vezes tu não precisa ficar só em Montenegro. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que Montenegro tem a maior rede de hotéis é em Montenegro, então não tem no Caí, não tem em Maratá, não tem em Brochir, não tem em Harmonia, então é em Montenegro que eles vão acabar utilizando os serviços, se o turista identificar essa região como a região da citricultura da bergamota. Então por isso que é bem importante valorizar, incentivar e atrair cada vez mais pessoas para a nossa região. Inclusive, essa semana, só para finalizar, essa semana nós vamos ter um grupo de profissionais do turismo que estarão visitando aqui a nossa região. Então, na quinta-feira, eles vão ir para o campo, eles vão ir lá para a propriedade do... Esse grupo vem da onde? Porto Alegre, Canoas, Novo São Hamburgo. empresários? São agentes de viagem e grupo do turismo mesmo, formadores mesmo de ideia do turismo, para valorizar a citricultura. Então, nosso grande objetivo como amigos, conselheiros, sociedade em geral, acho que é isso, é valorizar o que a gente já tem aqui. É a única região que tem essa produção dos citros tão forte. Então, por que não fazer isso um ponto turístico? Então, a partir dessa ação, a gente quer cada vez mais alavancar o turismo rural também, mas junto com a parte da citricultura. Então, isso é o nosso grande objetivo dentro do conselho, dentro dos grupos, é movimentar o turismo dos citros aqui na região. E eu acredito também na força das outras cidades. Eu acho que a gente também não pode caminhar sozinho, achar que a gente vai dar conta de fazer tudo. Eu acho que tem que ser toda a região, já que é conhecida como Vale da Felicidade, a gente tem no nosso folder, que continue sendo felicidade com citros, com bergamota e com tudo que você pode se fazer. Então a gente vai ter uma parte da gastronomia, então vai ter trufa de bergamota, não sei se vocês conhecem, mas também já é uma opção. Agora estamos falando do morango do amor, que foi a sensação das últimas semanas. Teve até alguns vídeos de bergamota também do amor, então por que não fazer aquela caramelizada? Então criar outros pratos, incentivar também a gastronomia. Então é desenvolvimento rural, é a parte da gastronomia, é a valorização das propriedades, então também. Então tudo isso é o nosso objetivo nessa ação, então, que é de trazer novos turistas para a nossa região aqui. Isso aí, obrigado. Antes de passar a palavra ao seu Clóvis, eu destaco aqui que vários comentários de localidades do interior que ainda não tem nem energia elétrica. Pô, nem monofásica. Nem a luz para todos chegou ainda. E muitas falas também aqui, porque nós falamos em paradas de ônibus, em localidades
que tem uma irregularidade na prestação desse serviço ou nem tem a prestação de serviço também. Isso é muito, porque até havia um recurso das passagens que era destinado às paradas de ônibus nos municípios. Isso é. Eu não sei o que estão fazendo com o dinheiro, mas aqui na João Pessoa, ali na frente onde é que está a Justiça da Receita Federal, ali agora, ali no Marquinhos, Grilo ali, tu vai lá, olha lá, tá as pessoas tudo na chuva lá esperando o ônibus. Mas onde é que chegamos? E o município não faz ação. É muito, muito terrível. Né? Porque isso é gestão do município. Às vezes pessoas idosas, crianças, gestantes, exatamente, ficam expostas ao... Muito ruim, muito feio. Então não é só no interior, é um problema que está também no espaço urbano também. No interior também teria essa Isso também necessidade. E se a prestação do serviço é muito irregular, elas ficam às vezes muito tempo nessas paradas de ônibus, Claro. aguardando o transporte. E o transporte no interior eu acho que está dificílimo. E Né? está muito difícil. O Muito pessoal comentou que os horários... deveria ter pelo menos 5, 6 horários. É um de manhã que vem, um meio-dia, depois um de tarde, é bem assim. Muito cara. ruim. Mas eu passo a palavra ao senhor já para as questões aí da festa da Bergamota. A festa da Bergamota, a Bergamota montenegrina foi desenvolvida por um cidadão lá do Campo do Meio, que é vizinho do Cafundó, ali do lado, ali eu estudei inclusive no Campo do Meio, estudamos juntos, o Derlan. Na década de 60, a família deles pegou e desenvolveu a Bergamota montenegrina, que é o carro-chefe da fruticultura aqui da região nossa aqui de Montenegro e de todos os lugares aí do interior aí que estão desenvolvendo. É uma bergamota mais tardia, né? E de uma grande qualidade, né? Uma doçura fantástica. E ela tem um bom mercado, excelente mercado. E então, em reconhecimento, eu acho, por esse conhecimento que eles tiraram, que eles que trouxeram o desenvolvimento da bergamota ali, porque aí os vizinhos foram trabalhando com viveiros e foram transformando, multiplicando violentamente. Hoje ela é praticamente 70% da bergamota que é retirada do interior. E com isso também desenvolveu bastante aquela região ali, né? Hoje se vê que a fruticultura deu uma condição para os moradores de lá, que eram colonos fracos, colonos pobres, até 50 anos atrás, 40, eu sou de lá desde guri, desde 48, 49, 47, e a gente sempre acompanhou, né, o interior era pobre, né, só tinha, quem tinha algum recurso era o comerciante, o dono da olaria, que nós tínhamos 2 lá, 3 olarias, até um em Campo do Meio e 2 em Cafundó, que é do lado. E tinha a sociedade, tinha um paquim, mas era só também quem tinha recurso. A vida modesta de todos os moradores, né? Os ferroviários e tudo, mas tudo. E aí, com isso, depois com o desenvolvimento da citricultura, se desenvolveu violentamente o interior. Hoje as casas de lá todas são casas boas, de qualidade, todo mundo tem seu carro bom. Então, melhorou muito o interior. Então, mas o que precisava também, esse apoio do município, que não está acontecendo. Infelizmente não está, e o município nosso está pecando, mas a população não sabe que o governante do município não está avançando na qualidade de vida deles, porque outros municípios avançaram. Então, isso é que tinha que ser cobrado. Entende? Porque se não está fazendo, porque não está prestando, tio. Se os outros fazem, se o Kiko faz lá em Portão, desenvolveu todo o transporte, não só o Kiko, tem diversos municípios por aí. Que é o prefeito? Que é o prefeito que pegou e disse, não, eu vou fazer uma gestão voltada ao meu cidadão. O município lá de Portão não é mais rico, Montenegro, pelo contrário, Montenegro é mais rico. Mas não tem nada, não oferece nada. E o pessoal não cobra porque não sabe, a população não cobra porque não sabe que outros municípios estão tendo grandes vantagens por morar no interior, e tem que ter, porque senão não fica lá fora, tia. Se não tiver uma boa luz, uma internet que vive caindo muitas vezes, eu sei de gente que sofre com a internet e tudo, então essas coisas, até para quem vai estudar e tudo, então, tudo ali tem que ter de qualidade no interior, para ficar lá, para ter prazer em ficar lá, né? Porque o trabalho é sacrificante, não dá para negar que o agricultor levanta às 5 horas da manhã, e vai dormir a hora que terminou a tarefa, não quer saber de hoje com chuva, ontem estão colhendo fruto, não querem nem saber, pauleira. Então,
O município tem que fazer a sua parte, boas estradas, dar condição de águas de qualidade, da internet, da luz, né? E também o transporte. O transporte é fundamental para os jovens estudar na cidade tudo, e poder voltar lá para fora. A vaca não faz folga no domingo, né? Para Não. produzir o leite. Tudo, aviário, tudo tem que ficar junto. A manutenção dos animais. Exatamente. A enfrentar as adversidades do tempo, tanto às vezes o excesso de chuva como a falta, temperatura, muito frio ou muito calor. São Melhorou. adversidades do dia a dia. Melhorou a qualidade de vida deles, mas tem melhorou. muita gente que ainda não tem seu carro, não tem uma moto, não tem nada, que precisa do transporte. E mesmo os que têm, muitas vezes, se tivesse o transporte, né, 6, 8 vezes por dia, principalmente nos interiores aí, mais forte, fazer uma volta, aí, era legal, tia. Vinha valorizar o cidadão lá fora. Certo. Seu Sérgio. Eu não vou me estender, porque eu acho que eu já me estendi muito nos outros dois temas, mas assim, eu gostaria só de dizer assim que o pessoal do Campo do Meio tem o meu respeito, profundo respeito, porque eles são pau-ferro, eles se puxam, eles são criativos, eles dão de si e fazem, independente do poder público não os apoiar. Então assim, eles estão fazendo e eles estão sustentando uma festa que Montenegro já teve no passado. Nós, como cidade de Montenegro, abandonamos esse pessoal, abandonamos o interior, não temos mais festa da Bergamota, mas Campo do Meio está sustentando isso. E ainda bem, porque se esperarem pelo poder público da cidade, eles vão se ferrar. Então, assim, parabéns e continue assim. E não deixem que o sucesso da festa de vocês seja trazido para cá. Mantenham lá. Tipo, vamos encorpar isso para a cidade de Montenegro. Não, fiquem com a festa de vocês, porque é de vocês isso. Não deixem usurpar. Nós temos também aqui telespectadores nos relatando cobranças bastante elevadas da RGE, a questão da falta de luz em determinadas localidades para a comunidade, para o cidadão, que nem é um produtor rural, um cidadão residente naquelas áreas, né? E temos várias participações aqui que eu vou ter que ir abreviando em razão do tempo. Comentários sobre a própria festa da Bergamota Montenegrina, a localidade referida, né? Então nós vamos passar o nosso quarto ponto de debate desta noite, que é esse assunto que a Câmara de Vereadores está trazendo novamente, que são carros abandonados nas ruas da cidade. Só para contribuir aqui com a bancada, o Código de Posturas do município, no artigo 11, proíbe abandonar nas vias públicas ou deixar estacionado em caráter permanente qualquer tipo de veículo ou parte dele, de modo a prejudicar o livre trânsito, a urbanidade e a limpeza das vias. A força-tarefa visa identificar, notificar proprietários e, se necessário, remover os veículos abandonados de ruas, calçadas e outros espaços públicos. Então eu passo para o seu Ayrton. Sucinto aqui também. Começo com o senhor, seu Ayrton. Não, eu gostaria de colocar sobre a festa que os colegas... Desculpe, eu ainda deixei o senhor... É verdade, eu já ia começar pelo senhor no outro tema. Minhas desculpas, seu Ayrton. Dar os parabéns aos organizadores da festa e me somar o Sérgio Filho e os nossos colegas que fiquem com sua festa lá. É lá que vocês vivem, lá que vocês lutam. Não incorporem mesmo, como colocou o colega de bancada aqui, porque aquilo é de vocês. A festa é de vocês lá. Continue lá, meus parabéns a todos que estiveram envolvidos, né? Eu não estive lá, mas tive comentários de colegas que o almoço, primeiro foi a missa, depois o almoço, e depois aquele, para aliviar a barriga, né? Com os atuais. Então, assim, parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado pela sua contribuição. Mais uma vez peço desculpas, porque eu estou fazendo um método aqui hoje de andar em X, e aí a gente se perde mais fácil. Deixa eu só comentar uma coisa, tem muita gente de Montenegro, dos bairros, assistindo o nosso debate, mas assim, olha o exemplo de Campo do Meio, é uma associação. Associação. Eles têm uma associação ativa. Nós, que moramos nos bairros, inclusive no centro, porque é o bairro centro,
Deveríamos ter as associações ativas para fazer acontecer, né? Ficamos cada um gritando sozinho, mas não nos organizamos para ter poder. E a 17ª edição. Então, Imagina. E o senhor observa aqui, os colegas, a amostra constou com 189 produtores que estavam expondo, expondo. né? Que maravilha, né? Você que tem credibilidade. Nós temos tantas coisas que poderíamos fazer na associação comunitária em prol do coletivo da associação, que é imaginável, né? Tem que estar em dia e fazer só um pouquinho do que Santo Reis vem fazendo há 70 anos, né? Essa pecinha, né? Campo do Meio. Campo do Meio, perdão. Campo do Meio e Santo Reis são juntos, Campo do Meio e Campo do Meio. Para encerrar, eu só quero dar boa noite a todos os nossos produtores familiares do nosso interior de Montenegro, que traz alimento para que nós, sabe, nos deliciamos dentro das nossas casas. Boa noite. Muito obrigado, senhor. E eu agora, desta vez, começo pelo senhor sobre essa questão aí dos carros abandonados em via pública. Pois é, meus colegas. Isso já tinha uma vez, se não me engano, né, no governo do Percival ou do Paulo, que tinham feito uma ação dessas para remover esses veículos abandonados, né? Eu acho bom, porque fica aquela poluição ambiental e vem vândalos lá e quebram, furam pneu, sabe? Aconteceu, não quero mentir, abaixo do quartel ali onde tem o lar do menor, que pegaram um carro daqueles que estava no meio fio e atravessaram, isso não faz muitos anos, à noite, atravessaram aquele carro. Então, assim, eu positivo com esse recolhimento e a autuação desses proprietários. Era isso que eu tinha que colocar. Só a título de contribuição, lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê a remoção desses veículos pelo Código de Trânsito se estiverem bem estacionados, se estiverem em local que não fiquem entradas de garagem, daí não tem a infração de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso que o Código de Posturas do município busca suprir essa lacuna, né? É uma e poluição, a poluição ambiental e visual, né? Fica esquisito. Claro, muitas vezes um carro abandonado pode ser objeto de furto, aí é uma questão policial também. Seu Sérgio. Eu acho que isso é assunto da brigada. Quem enxerga um carro abandonado, que ele já está abandonado, provavelmente desde a enchente ou coisas desse tipo, liga para a brigada vem, verifica a placa, verifica o dono, verifica se está em dia com a documentação, manda recolher, não manda, é um assunto de legislação. A questão é que, pelo Código de Trânsito, se um veículo estiver em dia, né, e não estiver cometendo, não estiver o condutor deixar ele de maneira que cometa uma infração de trânsito, a polícia militar não pode recolher, aí que entra o município. Né? Mas se o carro está parado ali há não sei quanto tempo, ele já está irregular só pela condição dele também. Então recolhe e acabou. Ou leva para o pátio e aí a pessoa vai lá buscar, sei lá, ou ela dá destino, eu não quero que vá para o pátio, eu estou em ordem. Notifica o dono, para mim né? no terreno lá que o cara vai fazer o desmanche para mim. Siderúrgica Rio Grande. Em geral, eu também li que há um tempo atrás aqui fizeram uma campanha semelhante, há uns anos atrás, e a simples divulgação já levou os proprietários a tirar a maioria dos carros que estavam abandonados. Exato. Eu passo então a palavra ao seu Clóvis. Realmente é um problema sério, né, e a comunidade deve se conscientizar. Geralmente, eu sei de casos, e muitos carros, né, na frente de casas que não são a sua, né, numa rua pequena de Montenegro aí, é um amigo meu, mas ele não tem espaço lá dentro, mas também é uma indelicadeza com os moradores que estão ali. Calçada, né? então, tem 5, 6, 8 carros na rua que deveriam estar dentro do seu pátio, né? Então é complicado. Eu tive um caso uma vez em Novo Hamburgo, há muitos anos atrás, eu trabalhava com um livro na época, e eu levava os vendedores junto comigo no meu carro, e eu tinha lá, cada um tinha um carro lá, deixava o carro lá na cidade,
e vinham comigo de volta, de noite, e no outro dia nós íamos de novo para lá para trabalhar, para não vir todo mundo com o carro para Montenegro e para não pousar lá. Novo Hamburgo, Sapiranga. Bom, aí em Novo Hamburgo aconteceu um cidadão lá, rico, lá do Curtume, lá, nós deixamos um Fuca velho na frente da casa do cara, e o cara pegou e não gostou, né? Olhou e disse, esse é carro de ladrão, coisa de bandido, e pegou e mandou guinchar. O nome, eu não vou citar o nome, mas é uma família super conhecida lá de Novo Hamburgo, das mais expressivas, baita mansão. Aí nós chegamos lá querendo o alto, né? Aí perguntamos para um, perguntamos para outro, mas para eles nem nunca imaginamos. Aí um cara disse, olha, o fulano aí mandou guinchar o carro. E não configura abandono, né? Não, foi de uma noite para outra. Aí nós pegamos, eu fui lá no trânsito lá, eu tinha guinchado, estava lá no trânsito. Aí eu digo, tá, eu vim buscar o carro tá, documentação em dia, mostramos e tudo. Disse, mas tem que pagar o guincho, não faz assim, eu não vou pagar guincho nenhum, não tem porquê. Aí, no fim, entregaram o carro na boa e tudo, mas é aquela que tu falasse, a legislação não dava condição para remoção. Poderia ter um código de postura na cidade que mas não era razoável de qualquer maneira, né? Porque foi uma noite para outra, né? Pode estar iniciado, tudo, de pegar e liberar. Aqui mas aqueles carros visivelmente abandonados, tem mata em volta. É abandonado porque tem questões mecânicas e tudo, o cara não tem espaço, mas não é legal. Eu acho que tem que respeitar os outros moradores. Esses dias tinha um carro aqui na Oswaldo Aranha, naquele trecho da saída da cidade, há uns 10 dias. Aí eu comuniquei a brigada. A brigada esteve lá, mas não era carro furtado. Sim. Era carro regular, estava estacionado direitinho, e logo em seguida foi tirado. Mas ele estava exatamente no mesmo local fazia uns 10, 15 dias. Num local mais ermo, onde não tem residências próximas. Mas é importante comunicar, pelo menos eles observam e ver se não é um carro que está abandonado. Pode estar um cara no porta-mala morto lá. Na minha esquina tem um, onde eu moro, que está quase um ano lá. Comecei com o seu Ayrton, conversei com o seu Sérgio. O senhor fez a sua fala? Já. Tiago. Eu também concordo com os colegas aqui, eu acho que é uma questão mais ampla, então, de se debater, assim, de se entender os motivos, né? Por que se deixar esses carros ali, se é por falta de espaço, que nem foi colocado ali, ou se for por abandono, então entender os motivos eu acho que é bem importante. E partindo disso daí sim, daí remoção, ou levar para alguma notificação, isso. Então os processos são bem importantes nessa situação, né? Um colega nosso aqui, o Jorginho Montenegro, Nino, ele coloca aqui que muitas vezes a gente também está preocupado, que é uma questão dos carros abandonados, mas ainda continuamos com o problema dos cavalos soltos em vias públicas, né? E ele mesmo relata, uma narrativa longa aqui, né, que eu não teria o tempo adequado para ler totalmente. Temos a participação aqui de outras pessoas, Gladir da Silva está conosco, Davi Guelen, o Leneur Ávila já estava desde o início conosco, Jorginho Montenegro já conversamos, o Sara Santos está conosco. O Jorginho colocou também na questão dos eventos, né, a festa dos filhos de Montenegro, que Paulo fez. 30 dias de festa, sem cobrar nada, e todos os municípios que foram municípios de Montenegro, 21 municípios, 20 municípios e mais de bandeira se representaram e desfilaram na Ramiro Barcelo no final do evento. E isso aí é uma integração que é importante manter, não mantiveram também. Terminou. Hoje ali na 287 falou dos cavalos, nosso espectador aí, internauta, praticamente a tarde toda teve um cavalo ali ao lado da Canaã, que faz os postos, né? Então, esse cavalo. Na margem da 287. Hoje. Estimados colegas, vamos para o nosso último ponto de debate, o horário avança, né? A prefeitura está fazendo galerias em pontes antigas da cidade para melhorar a segurança. Não sei até que ponto os senhores estão por dentro desse assunto. Vou começar pelo seu Clóvis, que foi o primeiro assunto, foi com o senhor, agora eu retomo com a senhora. As galerias das pontes é importante. Nós temos muitas pontes aqui no interior, né, que tem ainda aquelas madeiras ainda e o suporte delas não são de qualidade necessária. Hoje em dia está muito fácil pegar aquelas galerias prontas já, né, e se coloca ali, eles podem em 2, 3 dias, tira uma ponte e coloca as galerias,
e está feita a passagem, como foi feito aqui no ainda na entrada para o balneário ali foi colocada essas galerias. Então é uma coisa simples, né, e já estão prontas e tem qualidade. Bota o asfalto em cima, fica resolvido o problema. É muito importante que faça em todo o interior, né? Em outros lugares aí também estão ainda com as pontes antigas ainda e tudo, tem que ser feito, é legal. Certo. Tiago. Também concordo, acho que precisa ser feita essas galerias, a questão de enchente também, tudo mais que a gente teve ali, então é bem importante ter essa proteção e esse cuidado. Seu Ayrton. Eu também vou com meus colegas, né? E tem uma observação sobre aqui no interior, eu não sei se é Potreiro Grande, aquela ponte que a recente tinha feito, parece que deu problema também. Então, assim, seja bem-vindo às galerias, seja bem-vindo em nome dos usuários, dos agricultores pelo interior. Isso. Muito obrigado. Seu Sérgio. Eu só chamo a atenção, é importante, sem dúvida, mas eu só chamo a atenção para uma coisa, os arroios estão sendo ou serão alargados, aprofundados, e isso vai aumentar as velocidades do fluxo da água. Então que essas galerias sejam bem dimensionadas para essa situação, condição futura, porque senão vão gastar uma grana para fazer essas galerias e a primeira enxurrada elas vão para o saco. É possível. O Leonir Ávila aqui sobre a questão dos carros abandonados, ele diz que o município de Campo Bom já está tomando medidas de notificar os proprietários. O código de postura, como tu disseste, do município, pode interferir. Pode interferir bastante, né? Como nós temos um tempinho aqui, esse comentário eu achei bastante interessante do Jorginho Montenegrino. Estamos falando sobre as questões dos carros estacionados no acostamento em ruas municipais, mas não conseguimos resolver o problema dos cavalos soltos em vias públicas. Hoje mesmo me deparei com uma viatura da Patran com 2 militares, um sargento e um soldado, socorrendo um cavalo que estava atado o dia todo em uma cerca em frente àquela metalúrgica próxima à nova Skin Transportadora. Pois um incompetente teve a capacidade de atar o animal ali e deixar o animal todo enrolado em um barranco sem poder se alimentar. Sem água. E a questão também bastante grave dos animais soltos em via públicas, né? A gente sabe, quem já teve essa experiência, além da gente machucar o animal, quando a gente atropela um cachorro, causa um monte de dano no carro, né? Quando não mata a pessoa que está o cavalo mata a pessoa. E o cavalo é um animal de maior porte, um risco bem maior. Então nós temos alguns minutos ainda, eu vou abrir aqui para que nós possamos, eu não sei se vocês têm percebido, tem me causado muito desconforto essa questão aqui, que tem vários políticos que estiveram aqui, até um secretário de Estado, dessa rodovia 124 aqui, que dá acesso ao polo petroquímico a Montenegro e Montenegro ao polo petroquímico. A mata tomando conta de toda a lateral, inclusive batendo em carrocerias de caminhão, os caminhões fechados, ou caminhões de uma carroceria mais alta, além de começa a surgir buracos bem acentuados, que à noite, até para trocar um pneu, um local sem acostamento, isolado, né? Não sei se vocês têm passado nessa rodovia. Eu passei semana, está horrível. Está bem difícil, tá horrível. Né? Há 15 dias atrás tivemos um acidente ali terrível também, né? Envolvendo um motociclista, né? Às vezes há imprudência, né? Mas ela em si, a 124, ela não propicia um tráfego e as pessoas têm que ter mais cuidado, porque é muito perigoso aquele trechinho aqui da Germano Henke até a 300. E aumentou muito o fluxo de veículos. Muito, caminhões principalmente, né? Grandes, e eles andam em velocidade excessiva para a segurança do local. A empresa de serviço do Estado é o DAIR ainda? Aquela rodovia ali é de responsabilidade do DAIR. Mas esse que é o problema. O DAIR, mas se porventura o DAIR continuar deixando de qualquer jeito, é capaz do leite pegar e botar um pedágio. Olha, aí nós temos ferrado. Alô, senhor Jovir Costela. Senhor Jovir Costela, sou meu o secretário pai dos 397 municípios das rodovias. O meu pai foi funcionário do DAIR, manutenção de estradas. E sabe como é que era a manutenção de estradas nos anos 70? Era na foice.
Então eles levariam vários dias roçando isso aqui. Sem dúvida, Tá? sem dúvida. Hoje, com o maquinário que se tem, isso dá uma passada, um lado volta no outro, está feito. Eu Meio dia fico tá pronto. contrariado, Cirne, porque a gente sabe que na década de 60, o Leonel de Moura Brizola, governador, fez toda São Leopoldo a Carazinho, asfaltado. A rodovia, o Estado fez. Como secretário de obras, que ele era antes, e depois como governador. Então, a gente vê que faziam muito. Hoje não fazem nada, tem dinheiro de montão, tem máquinas de montão, tem recursos de montão, e não sai do lugar, tia. Mas Então, tem que pagar o meu tio os também trabalhava no Daio, interinos. em Portão ali. Meu tio era... Traçado de estradas, tudo Exato. feito pelo DAE. Tudo Né? feito por eles. Tem que pagar os interinos. E a folha está mais inchada do que o pé quando a ruim o bicho pé. E essa rodovia, eu classifico o asfalto dela como tendo sido um bom asfalto. Foi assunto porque ela dela. tem uma longevidade. E agora que ela começa a 40 apresentar anos, precariedade. A gente muito Que agora está de sendo, recapamento nessa muito parte. mais exigido agora, porque quem vem de Porto Alegre ou de Canoas, ele agora prefere vir por aqui, pagando pedágio mais barato, do que vir por aqui Exatamente. por São Leopoldo, né, ou por Capela, porque ali tem um pedágio que é Carregou ela. outro troço caótico. Essa semana eu recebi de novo uma multa, né, porque a dificuldade de fazer o pagamento, free flow, então foi pago, mesmo assim recebeu uma multa em casa. Eu tenho Agora 10. reclamo para quem? Eu tenho 10. Não tem. Eu deixei para pegar e pagar lá o ano que vem, quando for Se tu não pagar dentro de 30 dias aquele negócio, tu recebe uma É multa. R$1.900. Era 90 e poucos reais, virou R$1.900. Aí eu peguei e deixei. Não vou pagar, acho um absurdo, mas vou ter que pagar. Claro, vai vai ter chegar que um pagar. momento que vou ter que pagar. Mas existe 400 e poucas mil pessoas nessa mesma situação. Por causa muita de gente. R$9 ou 9 e pouco, tu recebe uma multa de quase 200, 190. e aí mais os pontos na carteira. Exatamente. Mas Eu vou revelar algo lá da minha da 287, né? Em 12 minutos hoje eu contei 74 caminhão com mais de 3 eixos. Em 12 minutos. Não contei os utilitários. E não é que Aqui na Santo Antônio. Na Panorama. No Panorama. 74 carga pesada em 12 minutos. Sim. Hoje de manhã eu contei. Eu falo desse negócio do FIFO, Imagina assim, o por causa valor da de questão cada um. foi lá na enchente, na época da enchente, que começaram a cobrar, e a gente não tinha casinha, não tinha nada, e o meu banco pegou e trancou lá, se amarrou, para pegar a gerente entrou em férias, e me deixaram engatado, e eu passei 10 vezes ali, indo a Canoas, a São Leopoldo comprar, agora em Merlim, comprar material de construção para reformar as casas, e paga, quando vi, deu aquele valor, chegou aquele monte de multa, e eu tentei pagar, mas o banco falhou, a gerente falhou, e no fim, eu não acreditava que aquilo seria tão violento assim. E foi um mês, veio todas as multas depois. Sim. Vou só interromper um pouquinho. O sorteio, por gentileza, que o programa está se encerrando, ele sai automaticamente do ar, né? Então vamos ver o sorteio. Eu agradeço muito a participação da nossa bancada. Foi uma noite de um debate muito rico. Agradeço a qualificação dos nossos debatedores, a camaradagem deles, o carinho. Obrigado. A participação dos nossos telespectadores. Alguém consegue ali, o Thiago consegue ver para nós? Roselide Vargas Rose. Roselide Vargas Rose, então está ganhando, né, né? o nosso sorteio de um combo do Ferrari com 2 hambúrgueres. Desejamos a todos uma boa noite e renovamos nosso programa todas as noites de segunda a sexta. Retornamos amanhã às 18h30. Uma boa noite a todos. Boa noite. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso
que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares, principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora.